Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos hoje no nosso penúltimo dia deste projeto maravilhoso da leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Vamos, neste momento, abrir o livro de Apocalipse, ou o livro da revelação de Deus dado a João, onde nós leremos a partir deste instante. Mas antes, eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos podemos ler a tua palavra. Pai, que essas palavras estejam gravadas em nossos corações, para que possamos andar de acordo com elas, através do teu Santo Espírito. Se conosco, em nome de Jesus, amém. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para fazê-lo. Apocalipse capítulo 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que no meio dele o seu servo João soubesse coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e a verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas as coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Ele fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dada a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todo o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança, todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unidos com Jesus, tomo parte com vocês o reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade de Jesus, que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, com som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver. Mande essa mensagem às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. E eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, com vestido uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. O seu cabelo era branco como a lã e como a neve, os seus olhos eram brilhantes como fogo, os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz
parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência, sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês: é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quando vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e trarei o candelabro, e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm o seu favor isso, odeiam os nicolaítas, fazem como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem a fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro, o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, mas falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertencem a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados, sofram durante 10 dias, sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e com o prêmio da vitória lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Eu sei, eu sei que vocês moram aí onde onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão,
que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí com a espada que sai da minha boca e matarei e lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, darei o maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, quem tem os olhos que brilham como o fogo, os pés como um bronze polido. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os seus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos a ídolos. Eu lhes dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quis deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, e a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tem feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhum castigo sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem o que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-la, e com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fosse potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que vocês fazem não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que de que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado a limpeza das suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente
na presença do meu Pai e dos meus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem quanto aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. Eu farei com que eles venham, hum, venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo você. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube o de vocês, o prêmio da vitória. A pessoa que seguir a vitória, a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. Essas pessoas nunca mais sairá dali. Eu escreverei nela o nome do meu Deus. Também a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei que vocês têm feito, sei que não são frios nem quentes, como eu gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frio nem quente, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos e estamos bem de vida, mas temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. Comprem roupas brancas para se vestirem e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que eu amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Apocalipse capítulo 4. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu trono brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do seu trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor dos tronos havia outros 24 tronos.
os quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Todos saíram do trono, saíram relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro claro como cristal. E em volta do trono, em cada um dos seus lados estavam 4 seres vivos cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida de um ser humano e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas e estavam cobertos de olhos nos dois lados. O dia e a noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade. Elas foram criadas e existem. Apocalipse capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro de forma de rolo. Estava escrito nos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro e ver o que lá está escrito. Então, um dos líderes me disse: Não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi o Cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que um cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. E o Cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas suas mãos harpas e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por tua morte, e por meio da tua morte complastes para Deus as pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servissem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono. Dos 4 seres vivos e dos líderes cantavam com voz forte: O cordeiro que for morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então
Ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e o Cordeiro. Pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os quatro seres respondiam: Amém. Os líderes caíram de joelho e adoraram. Apocalipse capítulo 6. Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos selos, perdão. Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e vi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco, e vi o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. Ele saiu vencendo e conquistando. Depois o Cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizendo: Venha. Aí saiu do outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. Ele recebeu uma grande espada. Então o Cordeiro quebrou o terceiro selo. Eu ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então vi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres, que dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois o Cordeiro quebrou o quarto selo, e eu ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre as 4 partes da terra para matar por meio de guerra, fome, doenças e animais selvagens. Então o Cordeiro quebrou o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito que eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que era seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida vi o Cordeiro quebrar o sexto selo. Houve, houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira é sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, e governadores, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, todas as outras pessoas, eu, escreva, todas as pessoas, escreva ou livres, se escravas ou livres, se esconderam nas cavernas, debaixo das rochas, das montanhas, gritavam para os montes e para as rochas:
caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daqueles que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Apocalipse capítulo 7. Depois disso vi nos quatro cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do leste e que tinha na mão o sinete de dedo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. E o anjo disse: Não faça estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Senhor. Aí me foi dito que o número dos que foram marcados eram de 144.000. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel, 12.000 de cada tribo de Judá, Rubem, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do lado do Cordeiro, vestido com roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: Do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a salvação. Todos os anjos estavam em pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono e encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertence para todo o sempre a glória da sabedoria, a gratidão, a honra, o poder, a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: Estes são os que atravessaram, são os salvos da grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas com o sangue do Cordeiro e elas ficarão brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aqueles que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte os castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu, por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso, e ficou de pé ao outro lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todos os povos de todo o povo de Deus, e ofereci-la no altar de ouro que estava diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu uma fumaça de incenso queimado junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas
se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue, e foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela queimada como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amargo, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem aquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu, e ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros três anjos vão tocar. Apocalipse capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. Ela recebeu a chave do absinto. A estrela abriu o poço do abismo, e dela saiu fumaça, como se fosse uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo, de onde uma fumaça, de dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar as pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam, essa dor era como a dor da picada de escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procuravam a morte, mas não encontrarão. Procurarão a morte, mas não encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. A cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era o rosto de um ser humano. Os seus cavalos eram como seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas como couraça de ferro, e o barulho das suas asas era como barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os escorpiões, e era com os rabos que ele tinha poder para ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que governava, que era um anjo que toma conta do abismo. O seu nome era em hebraico é Abdon, e em grego é Apolion. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro aí já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda.
Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que estava diante de Deus, e o sexto anjo que tinha nas mãos a trombeta, a, a voz disse: Solte os quatro anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os quatro anjos foram soltos. Estes estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados e cavalos, a cavalos eram 200 milhões. Na minha mão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham por no peito couraça vermelhas como fogo, azuis como safira, amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por esta praga. O fogo, a fumaça, o enxofre que saiu da boca dos cavalos, pois o poder dos cavalos está na boca deles, e a terra e também no rabo. O rabo parecia uma corda com cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que tinham sido mortos por essa praga, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, nem a prata, nem o bronze, nem de madeira, e não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades sexual, nem do seu roubo. Apocalipse capítulo 10. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem. Ele tinha um arco-íris na cabeça, o seu rosto era como o sol, as suas pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs de pé sobre o mar, sobre o mar, e o esquerdo estava sobre a terra. Gritou com uma voz forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada. Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todos sempre, que criou o céu, a terra, o mar, tudo o que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo trocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu, que eu tinha ouvido, falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está de pé sobre o mar, sobre a terra. Pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui, pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho na mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. Mas depois que engoli, no meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raça, línguas e reis. Apocalipse capítulo 11. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço de medir, e me disseram: levante-se,
tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte às pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas vestidas com roupas feitas de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1270 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor, como o mundo inteiro. Se os seus inimigos tenham maltratá-las, sai fogo da sua boca a essas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridades para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem em sangue, tem autoridade para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas, ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos, não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas, vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram, e todas as pessoas que viram ficaram com um medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. E enquanto os seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Daquele momento houve um violento terremoto. Aí descia a 10ª parte da cidade, foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro aí virá logo. Então o 7º anjo tocou a trombeta, houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. Deus reinará para todo sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados no seu trono diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tu és, e que és e que eras. Nós te damos graças porque tu tens usado teu poder, teu grande poder, e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e agora, e Deus, mortos serem julgados. Chegou o momento da recompensa dos seus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Apocalipse capítulo 12.
Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho que governava todas as nações, como uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus, o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1270 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel, seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam ficar no céu, não puderam ficar mais no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-lo de dia e de noite foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado na terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém, a mulher recebeu 2 asas e uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater com o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedeceram os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família.